Eu sou Marcelo Gripa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A computação em nuvem já é uma realidade na vida das empresas. Um estudo realizado pela Dell Technologies mostrou que para 51% das empresas brasileiras, obter agilidade e controle estão entre os principais benefícios proporcionados por uma arquitetura de nuvem moderna para os negócios. Acontece que, diante de uma realidade na qual as empresas adotam cada vez mais provedores de serviços de nuvem, obter essa agilidade e esse controle se torna um grande desafio. Para abordar esse tema, eu tenho a companhia de um trio de especialistas que têm olhado com atenção para esse assunto e buscado formas de acelerar a inovação no ambiente de múltiplas nuvens, só que reduzindo a complexidade, os custos e também os riscos de segurança. Para abordar esse assunto, então, comigo aqui no estúdio, eu tenho a presença do Luiz Gonçalves, presidente da Dell Technologies para a América Latina. A Dell é líder na oferta de soluções de infraestrutura de TI para empresas. Luiz, seja muito bem-vindo. Obrigado, Marcelo. Um prazer estar aqui contigo. Obrigado também pela presença do Marco, Walter e também dou as boas-vindas à audiência da Exame. E sabendo que hoje a gente vai tratar de um assunto tão interessante como computação na nuvem, como um assunto estratégico. O Marco Palma, então, é gerente de infraestrutura de TI do Sicredi, que é a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Marco, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, boa tarde a todos. Também é um prazer estar aqui representando o Sicredi, toda a equipe de tecnologia, para estar vindo aqui bater esse papo com você sobre múltiplas clouds aqui e estar falando um pouquinho da nossa evolução tecnológica e como isso tem sustentado o nosso negócio. Finalizando as apresentações, Walter Kempf, diretor sênior de vendas na NTT, que é uma das maiores provedoras de serviços de consultoria de TI do mundo. Walter, prazer tê-lo aqui também. Obrigado, e um grande parceiro da Dell globalmente. Nós estamos nos posicionando no mercado justamente para abordar o ambiente multi-cloud ou hybrid cloud, como a gente costuma dizer, onde, e dando importâncias iguais ao workload, a aplicação que fica hospedada num data center, tanto quanto também numa nuvem pública. É um prazer estar aqui com o Luiz, Marco e com você também, Marcelo. Eu prometo que a gente vai traduzir tudo isso que o Walter falou, tá bom? Luiz, então, para começar com o ponto de partida da nossa conversa, explica para quem não é da área, por favor, e também para o espectador da Exame que nos assiste, o que é multi-cloud afinal. Muito bom, excelente, Marcelo. Vamos começar falando dos benefícios da cloud, onde a gente chega em multi-cloud. O cloud hoje é uma forma de entregar recursos de TI de forma bastante ágil, de forma bastante inovadora e que as empresas adotaram, eu diria, até num movimento quase que massivo, dados esses benefícios. E muitas delas adotaram o que a gente pode chamar de uma estratégia Cloud First, Cloud by Default, ou seja, tudo que se vai fazer de inovação se faz num ambiente de cloud e tudo que já existia se pretende migrar para a cloud. Ao longo do tempo, as empresas descobriram que haviam várias ofertas, vários provedores, com distintos preços, distintas capacidades, até níveis de performance, contratos distintos, e ao longo do tempo passaram a contratar vários desses provedores. A isso se chama multi-cloud, quando a empresa tem vários provedores de cloud e que, portanto, colocaram várias das suas atividades de TI distribuídas nesses ambientes que podemos chamar de dispersos. Ato contínuo, vem o desafio de orquestrar isso tudo, mantendo os benefícios originais e também atacar alguns pontos que se mostraram um pouco vulneráveis nessa oferta de cloud, entre eles o alto custo, a segurança e proteção dos dados e o controle e a gestão da interoperabilidade entre essas distintas nuvens. Mas, em essência, é ter vários provedores de cloud servindo ao mesmo cliente. A otimização é uma das palavras de ordem nesse assunto, né? E a Dell tem uma abordagem de multi-cloud por design, né? Explica para a gente como ela funciona e como ela também ajuda as empresas a serem mais eficientes, cortando custos e principalmente mantendo a capacidade de inovar, né, Luiz? Porque o cenário é extremamente competitivo. A nossa abordagem de multi-cloud by design é uma consciência mais estratégica de que cada carga de trabalho, cada atividade tem o seu lugar, tem o seu bercinho adequado.
que nem todos podem ser levados para o mesmo tipo de padrão tecnológico, que pode criar uma certa associação, uma amarra para o desenvolvimento e evolução das companhias no futuro. Então, o que nós orientamos nossos clientes é buscar o olhar de cloud da forma estratégica, onde eles podem usar e devem usar os cloud service providers pelos benefícios que entregam, desenvolver até as próprias clouds como instrumental de entrega de recursos de TI e fazer essa recalibração, esse rebalanceamento por design e não simplesmente levar tudo para a nuvem como se fosse essa uma estratégia adequada e única. Portanto, usar o melhor dos dois mundos. É interessante você ter falado sobre isso, eu vou colocar o Marco Palma na conversa, porque o setor financeiro é um dos mais competitivos, dinâmicos, né, e ágeis que existem na economia. Como é que vocês do Sicredi entendem o gerenciamento desses múltiplos serviços na nuvem, Marco? Excelente ponto. Nós do Sicredi hoje acreditamos que existem 3 fatores importantes, determinantes para que faça um bom gerenciamento de múltiplas clouds, né? O primeiro dele é fazer uma boa gestão da complexidade, de fato, né? Hoje existem inúmeras tecnologias que se acoplam ao teu ambiente de trabalho, ao teu workload. Isso faz com que novas tecnologias trazem novos conhecimentos, né? Então, ter um bom plano de capacitação, treinamento no time, para que tu consiga extrair o melhor de cada cloud e fazer uma gestão bem eficiente do teu ambiente de trabalho, né? Não gerando alguns custos que você não consiga depois ter uma boa manutenção. Então, uma estratégia de FinOps também é importante, né? Que tu faça uma boa gestão financeira do teu workload. O segundo fator que eu destaco é a questão da velocidade. Com a evolução do crescimento digital, novos surgimentos de fintechs e outros provedores de cloud também, a velocidade do negócio ficou muito acelerado e para sustentar esse crescimento acelerado do negócio, nós não podemos só pensar que desenvolvimento de produtos de maneira ágil não precisa também buscar alternativas em que a infraestrutura seja ágil e escalável para que suporte esse crescimento de negócio. Então, a gente tenta buscar o equilíbrio daquilo que faz sentido a cloud pública e aquilo que faz sentido ainda manter na tua cloud privada. E o último item que eu gostaria de falar é uma boa estratégia, né? A nossa estratégia hoje dentro do Sicredi é um modelo de híbrido, né? Em que a gente acredita que a gente tem que fazer uso daquilo que tem o benefício de uma cloud pública, tem a elasticidade, mas preservando ainda o seu investimento dentro de casa para que a gente consiga ainda entregar a melhor oferta e conseguir ser bem eficiente para o negócio. Walter, você lida com grandes empresas, né, que buscam soluções aí para processamento em nuvem. Quais são as principais dificuldades que você identifica nesse gerenciamento todo? Eu queria voltar um pouco no tempo e contextualizar um pouco o momento que nós estamos hoje, né? Então, vamos falar de 5 anos atrás, quando, lógico que cloud surgiu até um pouco antes disso, mas há 5 anos atrás, pré-pandemia, o movimento ágil, agilidade nos negócios, ele tomou um corpo muito grande. E aí automaticamente isso se conectou a preciso ir para a cloud, numa estratégia muitas vezes até de all-in, né? De só existe uma verdade absoluta. E isso foi muito acelerado pela pandemia, porque na pandemia nós tivemos crise de chip, ou seja, além de tudo, não tinha hardware no mercado. Então, durante 2, 3 anos, o único caminho era ir para a cloud. E o que isso causou? Eu queria, de novo, trazer um ponto que o Luiz comentou aqui. A criação do Shadow IT, né? Então, pessoas do departamento de TI que migraram para as áreas de negócio para ter agilidade, desenvolvimento de aplicação e criam um ambiente, provisionam um ambiente e a aplicação já está pronta no dia seguinte. Quero lançar um produto digital. Então, essa agilidade ele conseguiu, principalmente no mercado financeiro, né? Que foi o primeiro grande mercado que adotou isso numa velocidade muito, muito grande. O segundo ponto, causado pela essa Shadow IT, eu posso dizer que diversos departamentos dentro da empresa começaram a ter diversos data centers. Muitas vezes até diversos data centers, posso dizer que data centers de luxo. Eles pegaram aquele ambiente computacional e migraram para a nuvem. Ponto. Sem pensar em segurança, sem pensar em governança e sem pensar principalmente em custo. Esse é o contexto que eu queria dar para o momento que a gente está hoje. Hoje, principalmente, a gente está vivendo como um integrador, tentar trazer um pouco de controle para essa gestão de custos.
O FinOps não é uma coisa que tem que ser feita só agora, como o Marco disse. O FinOps a gente tem que ter, mais do que o termo, né, everything by design. Explica para uma liderança de negócio o que é o FinOps. O FinOps é o controle que eu tenho, é entender qual o custo daquela aplicação. Antes de eu pensar numa aplicação ou no lançamento de um produto digital, quanto ele vai custar dentro da minha infraestrutura? E quanto ele vai custar dentro de um data center? Primeiro, ele pode ficar num data center aqui hospedado dentro do meu prédio? Ou dentro de uma empresa que faz um colocation, que faz um data center as a service mesmo? Ou ela tem que ir para a nuvem? Eu preciso de elasticidade nessa aplicação? Ou seja, vamos pensar aqui num Black Friday. O mercado varejista, ele é drivado hoje em dia por 3 grandes datas no Brasil, né? É Natal, é Black Friday e é o Dia das Mães. Como é que você dimensiona um ambiente computacional para atender, muitas vezes, eu ouço que o Black Friday, às vezes, ele tem a demanda de um dia, ultrapassa a demanda de 3, 4 meses seguidos. Você vai dimensionar aquele seu ambiente computacional para atender 3 meses, 4 meses? E o resto do ano fica tudo ocioso? Então é preciso, o FinOps by Design, falando isso aqui agora, é entender desde a concepção de um ambiente, eu poder entregar tanto para a área de negócio como para a área técnica, a ciência, a criação do budget para cada produto que for lançado. Acho que é esse equilíbrio que a gente está tentando encontrar e está colocando no mercado para curar essa ferida. E essa é uma dificuldade, então, que as empresas têm de balancear todos esses pontos. Essa é uma dificuldade porque ainda existe uma verdade, se você olhar para o mercado, os integradores ou eles estão posicionados 100% no on-premises ou 100% na nuvem pública. O que a NTT está fazendo é buscar esse equilíbrio, de não existir uma verdade absoluta. Ou seja, e aí como é que eu transaciono numa estratégia multi-cloud? Como é que eu saio? Por isso que eu falei híbrido logo no começo. Como é que eu tenho um workload que está aqui hoje hospedado no data center e coloco ele em qualquer nuvem pública de hoje para amanhã? Sem perder a conexão, sem perder a segurança, sem perder nada disso. Tá? É esse equilíbrio que a gente está posicionando no mercado. Você compartilha dessa visão de mercado, Luiz? Sem dúvida. Esse movimento foi observado e hoje muitos dos clientes se deram conta de que ou estão pagando demais ou estão com uma estratégia, de certa forma, vulnerável. Entregou a agilidade esperada, entregou a inovação esperada, mas vulnerável do ponto de vista de segurança, de custo, de previsibilidade, de gestão, interoperabilidade, todos elementos muito relevantes e que a raiz de tudo isso também acabam impactando na capacidade de seguir inovando, porque se eu estou gastando mais do que eu preciso gastar, eu estou evitando de usar o dinheiro onde eu poderia estar usando, por exemplo, na inovação, contratação de outros serviços ou desenvolvimento de outros serviços. E uma preocupação decorrente disso tudo é a soberania sobre os dados. Porque se admitimos que os dados hoje são o principal capital que uma empresa pode ter, entregá-los em múltiplas clouds, sem ter uma visibilidade e controle sobre a gestão, ter a governança sobre os dados, pode se tornar um risco estratégico. Desde um caso mais simples de um cyber attack, que eu digo mais simples mas não deveria ser o mais simples, mas ao longo prazo da unificação de todos esses dados de uma forma realmente holística para que se possa aplicar ferramentais como o Artificial Intelligence, que agora a gente está vendo, onde os dados têm que ser compartilhados e devem estar unificados para que sejam manuseados e tratados para servir a AI, por exemplo. Eu complementaria a fala do Luiz até e do Walter em relação também à questão do risco, né? Muitas empresas migraram para o modelo de cloud pública sem preservar o seu principal ativo ali, que é essa governança e como criar um bom plano de saída, eu diria, para que se der algum problema, se tiver um ataque de ransomware em cloud pública, se tiver algum impacto em cloud, o teu modelo todo de negócio está atrelado àquele provedor, né? E isso está virando até uma legislação, né? O Bacen está exigindo das instituições financeiras para que apresentem um plano de risco para que mitiguem o risco do negócio, né? Imagina a continuidade do negócio diante desse cenário. Então, hoje, muitas empresas estão preservando, construindo infraestrutura como código para ter um motor de automação para conseguir migrar de um workload em cloud para um data center on-premise. Então,
eu vou pegar gancho nisso que você está falando, de modelo de negócio, porque o Sicredi tem um modelo de negócios diferente de boa parte das instituições financeiras, porque opera tanto online quanto físico, né, com milhares de agências físicas aí. Como isso impacta nessa discussão de arquitetura de TI que a gente está tendo, Marco? Bom, primeiramente eu vou explicar um pouquinho o modelo de negócio do Sicredi, né? O Sicredi é uma cooperativa de crédito que tem, aí a gente diz que o nosso modelo é centenário, mas ao mesmo tempo ele é atual, né? Porque hoje se fala muito em hiperpersonalização, relacionamento. Então, na contramão do mercado, que ainda algumas instituições financeiras estão fechando agências, o Sicredi está abrindo mais agências, né, para tentar ainda atingir mais aquele público desbancarizado, para tentar ainda preservar o nosso DNA, que é um relacionamento mais próximo, estando dentro da região e apoiando as comunidades, né? E fazendo com que a gente consiga ter mais acesso aos meios digitais. Então, a gente preservou os investimentos e a simplificação dos canais digitais, mas ainda continua investindo em relacionamento mais próximo com as agências físicas, então ampliando esse modelo de fato. Então, a gente entende que a tecnologia não é o fim em si, e sim um meio de tornar a vida dos usuários, dos nossos associados mais fácil. Luiz, de volta com você. A Dell Technologies realizou um estudo que liga a inovação a uma estratégia bem-sucedida de multi-cloud, né? Explica para a gente as principais conclusões desse estudo. Em setembro agora, nós anunciamos a última onda dessa investigação que nós fazemos praticamente quase todos os anos, que busca medir o Innovation Index, que busca medir o grau de maturidade de inovação digital das empresas no Brasil, no mundo, ou seja, uma amostragem bastante diversa para dar a entender que grau de maturidade de inovação digital as empresas estão. Esse ano em particular, a gente buscou investigar algumas correlações. Que correlações têm essas empresas, uma vez classificadas, com a utilização de multi-cloud? By design ou by default? Como é que elas se posicionam? E o que nós descobrimos é o seguinte: 8 entre 10 daquelas que são consideradas inovadoras digitais já utilizam uma estratégia de multi-cloud realmente baseada em cada carga no seu lugar, no seu custo adequado, com a gestão adequada, ou seja, multi-cloud by design. Usam os provedores de cloud, porque são um elemento importante da equação, mas de uma forma bem balanceada. 78% das empresas, ou seja, quase 8 entre 10 também, mostraram que tem uma assertividade, uma preocupação já bastante bem resolvida no quesito proteção e governança dos dados. Ou seja, tem controle sobre os dados, ou pelo menos relatam ter controle sobre os dados. E um outro dado interessante que a gente observou é que as empresas com maior grau de maturidade digital têm uma adoção de TI como serviço 2 vezes maior do que aquelas que não usam ainda TI como serviço, que é um pouco da TI tradicional, porque o que levou muitas empresas para o cloud foi agilidade. Eu contrato como serviço, no dia seguinte está disponível, provisiono, quer dizer, maravilhoso, e ao mesmo tempo pode sugerir um grau de descontrole, mas as empresas que têm um alto grau de maturidade digital mostraram que sim, há uma equação possível. Elas usam muito mais serviços, TI como serviços, e ao mesmo tempo garantem a proteção dos dados e produzem muita inovação para suas companhias. Então, foi uma correlação bastante interessante para validar isso que a gente está falando aqui. É quase que uma conscientização que a gente vê as empresas hoje obtendo em cima dessa experiência, que foi uma experiência muito válida. E você trouxe a questão do controle dos dados, que é realmente fundamental em qualquer discussão de negócios hoje, né? Por falar nisso, eu gostaria que você explicasse, então, que tipo de soluções a Dell Technologies oferece para as empresas que querem melhorar essa gestão de dados e das aplicações também, que são distribuídos nesse ambiente múltiplo de nuvens. O que nós observamos falando com os clientes é, olha, a gente tem essa situação que está funcionando, mas tem algumas áreas que podem ser melhoradas. O que a Dell pode oferecer? E ao longo do tempo a gente vem desenvolvendo em cima de um brand chamado Dell Apex, uma coleção de serviços que busca justamente atender essas necessidades com simplicidade, garantindo ou mantendo a flexibilidade do que eram as clouds
públicas e que são as clouds públicas, mas entregando mais controle com menor custo e menor risco. Essa era a proposta. E tudo isso com a expectativa de que se pudesse ser controlado, governado em cima de uma console única. A partir daí nós temos diversas ofertas. Uma delas, eu posso citar aqui alguns exemplos, como por exemplo, Dell Flex On Demand, é a forma de aquisição. Você adquire de forma elástica, paga pelo uso, se precisar mais já está disponibilizado, vai pagando só pelo que você utiliza, não pelo que você reserva, ou não ter que comprar toda a infraestrutura para o Black Friday, que vai ocorrer em apenas algumas semanas, o equivalente vai demandar o equivalente a 4 meses. Outra oferta, por exemplo, são as ofertas dedicadas a soluções de armazenamento muito específicos, que as empresas já usam, como por exemplo armazenamento de block storage. É um tipo de dados denominado block, ou por exemplo armazenamento em file storage, que são os arquivos. As empresas hoje já lidam com isso de forma bastante trivial, mas ter uma solução na nuvem que se assemelha ou seja exatamente idêntica àquelas que elas têm em casa, na sua própria cloud privada ou mesmo nas arquiteturas tradicionais, é uma garantia operacional. Eu sei já usar, eu já conheço o ferramental, eu sei qual que é a performance, posso comprar como serviço e está disponibilizado nas clouds privadas. E outras soluções como, por exemplo, Cyber Recovery, que são soluções Dell Apex Cyber Recovery, são serviços adquiridos como serviços que permitem você identificar, responder e recuperar os dados no caso de um ataque cibernético. Então é uma coleção de serviços, eu poderia citar muitos outros aqui, mas que busca justamente isso, atenuar o custo, aumentar o controle, diminuir o risco e manter toda a agilidade que a cloud pública interessa, seja na cloud privada, conectando com a pública nesse modelo que a gente fala cloud híbrido. Walter, a essa altura da conversa, imagino que as altas lideranças que estão nos assistindo estejam aí se perguntando como ter sucesso, né, na adoção de uma estratégia no ambiente de múltiplas nuvens. Qual é a receita de sucesso? Bom, a receita do sucesso que nós temos tido no mercado é, primeiro de tudo, começar com uma consultoria muito forte, né? A consultoria sobre o aspecto de entender o que o cliente tem ali, não só do ponto de vista de infraestrutura, mas de quais aplicações são as mais importantes, quais são as menos importantes, quais são as mais críticas, quais são as menos críticas. Só assim, num trabalho de 3 a 6 meses, dependendo do tamanho dessa infraestrutura, a gente consegue desenhar um plano muito consistente, parecido com o que antigamente a gente falava plano diretor de tecnologia, né? Então hoje a gente coloca tudo isso num plano diretor de hybrid cloud, posso dizer, tá? Então, depois de entender essas prioridades com essa consultoria, é desenhar todo um plano de migração de waves do que fica hospedado ali, ou do que tem que ser, gostei do termo que você usou, rebalanceado para a infraestrutura que está ali no data center local, né? E prover esse rebalanceamento entre os workloads, entre as aplicações, e encontrando a casinha perfeita para cada um, tá? O que a gente tem que evitar como receita de sucesso que você falou, evitar como receita de sucesso não, né? O que a gente precisa evitar para ter uma receita de sucesso, Marcelo, é a gente não usar qualquer ambiente só como um ambiente computacional. O que eu quero dizer com isso? Nossa percepção, na verdade, constatação é que hoje o mercado que acelerou demais para a nuvem, muitas empresas, elas pegaram aquele memória, disco e processamento e colocaram aquilo na nuvem. Sem trazer nenhum benefício, e aí eu trago um outro gancho, que é usar plataformas autogerenciadas, né? O Managed as a Service. Por quê? Porque hoje as áreas de TI gastam muito tempo para fazer atualização de software, patch, gestão de contrato de software e tudo mais. À medida que nós usamos serviços gerenciados, a gente consegue livrar todas aquelas pessoas, todo aquele pessoal de TI que hoje fica ocupado em atividades não nobres e trazê-las para uma área mais estratégica e pensar em qual aplicação faz mais sentido para a empresa. Tá? Então, essa é a mensagem, isso é o que a gente acredita como NTT, esse ponto de equilíbrio, né? Trazer esse ponto de equilíbrio de rebalanceamento entre as nuvens para que definitivamente o TI traga mais agilidade ao negócio, como o Marco comentou. E por falar em agilidade, a minha próxima pergunta para o Marco é sobre isso, né? Porque
A gente sabe que a gestão e o armazenamento de dados numa instituição financeira é um desafio enorme, né? Como manter a agilidade na hora de mover os dados entre as nuvens, Marco? Bom, nós acreditamos hoje no Sicredi que existem duas perspectivas para quem consome dados. A perspectiva do usuário final, que consome dados de uma instituição financeira, que quer segurança, conformidade, integridade e performance, né? Ou seja, uma experiência de consumo de dados de forma segura. E do perspectiva de negócio e das áreas de produto, o que elas querem? Infraestrutura ágil e escalável. E com isso o Sicredi procurou uma experiência muito similar à cloud, em que a gente pagava só pelo consumo. Como era feito antigamente, né? A gente tinha que fazer investimentos, altos investimentos, projetando, tentando ser o mais assertivo possível com a taxa de crescimento do último ano, por exemplo. Então o Sicredi tem crescido ao ano 30%. Como é que a gente tangibiliza o crescimento de negócio em crescimento de dados e tenta ser assertivo nessa matemática, fazendo orçamentos anualmente? E a partir disso, a gente procurou uma solução muito similar e encontramos a solução da Epicas da Dell, que é uma solução on demand, que a gente consome só o necessário para o nosso crescimento e paga por aquilo que consome, se mostrando muito eficiente. E eu poderia colocar até mais um detalhe interessante, porque esse desafio que o Marco colocou é o desafio de todo mundo. Como é que eu vou fazer o provisionamento do que eu nem sei que eu vou consumir? E se eu tiver um crescimento muito acelerado? E se vier um evento que provoca uma ruptura absoluta, como foi Covid, como é que você integra isso tudo num sistema, às vezes, engessado de compra de ativos com uma previsibilidade para 2, 3 anos? Hoje, muitas das ferramentas ou das soluções que a Dell integra já traz AI embutido que está em real time analisando toda a utilização daquela infraestrutura para já dar essa leitura de utilização e o que pode ser um consumo futuro dentro de diversos ranges de consumo ou de necessidades. Então isso também orienta os usuários nas suas perspectivas futuras para que tomem decisões cada vez melhores do que vão consumindo e vão pagando só pelo que consomem, porque para nós também é importante para ir provisionando de antemão a necessidade que às vezes o próprio cliente ainda não está nem vendo, mas através de toda a leitura on real time, que a gente chama de live optics, a gente já consegue ver isso com antecipação e compartilhar com o cliente e falar, olha, aqui você está indo, está crescendo. Vamos colocar mais disponibilidade aqui para você continua pagando só pelo que você usa, mas se você precisar mais, já está lá. Eficiência operacional e leitura de mercado, né? Porque você tem o tempo real e oferece a possibilidade da empresa estar um passo à frente, né? Sem aumentar o custo, porque continua pagando só pelo que está usando. Aí, bom, o papo está muito bom, mas infelizmente nós estamos chegando perto do final da nossa conversa e eu tenho uma última pergunta para vocês, para a gente fechar esse bate-papo aqui super interessante. Quero saber que mensagem vocês dariam para as altas lideranças das empresas que estão nos assistindo, também os diretores de tecnologia que estão enfrentando esse desafio de gerenciar múltiplas nuvens. Com você primeiro, Walter. Bom, algo que o movimento, o Advento Cloud trouxe foi o Luiz enfatizou muito aqui na última fala dele, mas é everything as a service, né? Tudo por consumo. Isso acho que é um movimento. Aqui no bastidor a gente estava conversando de 30 anos atrás, 35 anos atrás, né? Eu sou mais novo. É verdade. Mas já vivemos movimentos outsourcing, insourcing, full, volta um pouco. É exatamente o que a gente está vivendo agora, né? Então, muitos fizeram um outsourcing para a cloud e agora estão pensando em rebalancear esses workloads. Mas tudo sob o modelo de por consumo, que é muito mais bacana, é muito mais gostoso você saber que você só está pagando pelo que você consumiu, sem ter que adivinhar o futuro, como o Marco falou há pouco, né? Então, essa é a mensagem, o modelo por consumo chegou. Para as instituições financeiras, entendo que seria um desejo e o que a gente tenta posicionar é muito as operações financeiras as a service. Então, quanto custa um Pix, quanto custa, sob a ótica de TI, quanto custa cada operação? Se vocês puderem precificar quanto custa cada pedacinho em cada operação, fica muito mais fácil de cobrar um valor justo para o usuário, para toda a cadeia. Todo o ecossistema vai ficar muito mais confortável se for cobrado pelo que realmente ele consome e não sobre uma adivinhação futura. Marco, qual é a sua mensagem?
Bom, complementando a fala do Walter também, a mensagem que eu deixo para os líderes é: entenda o seu modelo de negócio. A cloud pública veio para ficar, ela traz muita eficiência também, mas ela não é a bala de prata. Entenda se o teu modelo da arquitetura da tua aplicação ela está adaptada para o modelo em nuvem, né? Analise caso a caso, traga o equilíbrio entre o que cabe e compete ao teu data center on-prime e o que compete à parte de cloud pública. Então, esse rebalanceamento, acho que é o que está trazendo hoje uma nova estratégia, um novo olhar, né? Que nem falam no mercado, cloud by design, cloud smart. Acho que essa é a principal mensagem, assim, encontre aquilo que faz sentido para o teu negócio. Luiz, para fechar, qual é o seu recado? Acho que a gente aqui conseguiu trazer a perspectiva de as a services, que é importante pela agilidade, a forma de contratação, o balanceamento correto, nem ao céu nem à terra, e eu trago uma outra perspectiva que eu acho que é fundamental, olhando até para o futuro, a adoção de ferramental de AI, que vai trazer ainda mais inovações. O controle sobre os dados. A perspectiva de gestão, controle, segurança dos dados, porque esses serão os principais ativos de hoje e do futuro, se imaginamos tudo que poderá vir com a adoção do ferramental de AI. Ou seja, tem muito por fazer ainda. Tudo por consumo, customização, controle de dados. Mais e 30 anos, né? e muito do futuro aqui, né? Em nome da Dell Technologies e da Exame, eu agradeço a você que nos acompanhou até aqui. Foi realmente uma conversa muito proveitosa. Eu falei com o Luiz Gonçalves, presidente para a América Latina da Dell Technologies, com o Marco Palma, gerente de infraestrutura de TI do Sicredi, e com o Walter Kempf, diretor sênior de vendas da NTT. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.